Queridos irmãos e irmãs aqui presentes, queridos internautas, nós vivemos hoje a liturgia do segundo domingo da Quaresma. E o ponto alto dessa liturgia é a transfiguração do Senhor. A transfiguração é a prefiguração da sua vitória. Já prediz aquilo que vai acontecer. Mas nós precisamos ir aos textos anteriores que convergem para o Evangelho da Transfiguração. A primeira leitura tirada do livro do Gênesis. O tempo de Abraão era um tempo em que nos povos vizinhos de Israel existiam os deuses a quem se oferecia em sacrifício vidas humanas. E Abraão, ele passou pela tentação, de imaginar que o nosso Deus seria como os deuses dos pagãos, os deuses dos cananeus, dos povos vizinhos. Por isso que Deus, ele quer mostrar, não quer só ver a fé de Abraão, mas quer também mostrar que Ele é o Deus da vida. Ele é o Deus que jamais sacrifica vidas humanas. No decorrer do texto você vai ver isso. Mas é muito importante a gente perceber que as pessoas de fé, elas são provadas. Não é porque eu sou de igreja que eu sou melhor do que os outros, não. Estou no mesmo caminho, estou exposto às mesmas situações. E Abraão, ele foi testado. E aí a gente vê no texto a beleza da fé de Abraão. Deus pede aquilo que Abraão mais desejou por toda a vida: um filho. Deus pede aquele filho que é o único que ele tem, que Abraão tem. E Abraão certamente ficou abalado. Como é que pode? Não podia pedir outra coisa, não. Não podia pedir algo diferente, não. Me pediu o único herdeiro que eu tenho. Mas o homem de fé, ele aposta. O homem de fé, ele confia. O homem de fé, ele não vai buscar explicação. Ele se joga no dado da fé. Foi o que Abraão fez. Não se desviou do pedido de Deus. Abraão, toma teu filho, toma teu único filho, a quem tanto amas. Se é difícil a gente dar as coisas aos outros, imagine dar um filho, e quando se trata do único. Mas é Deus que está pedindo. É Deus que está pedindo. E aí então, Abraão, do ponto de vista humano, vive um momento muito difícil, mas pela via da fé, ele é o homem da obediência. É o homem da obediência. Vai além dos seus desejos, vai além do que gostaria,
e vive a experiência da obediência a Deus, mesmo que não seja como eu queria. Mesmo sendo o que eu jamais esperava. Mas o homem de fé está sempre disposto a obedecer. E Abraão vai, prepara tudo. Quando prepara para o sacrifício que levanta a faca, eu vou chamar de faca porque é o que eu conheço. Deus imediatamente disse: Abraão, não faças mal ao teu filho. Aí Deus mostrou para Abraão que Deus é o Deus da vida e não Deus da morte. Então, como é bom a gente ter essa visão de Deus, né? Está acontecendo tanta coisa ultimamente, né? Tanta coisa acontecendo, e às vezes a gente cai no equívoco de dizer que é coisa de Deus. Não é que Deus vai matar tanta gente no mundo todo, isso não existe. Que Deus é esse? Como Abraão, nós precisamos purificar a nossa visão de Deus, a nossa imagem de Deus, de que Deus é o Deus da vida, né? Não é o Deus que quer o sacrifício de vidas humanas. A obediência tem seu preço. É outro ponto que eu gostaria de frisar. A obediência tem seu preço. Porque agiste assim, né, diz o texto, porque agiste assim, eu te farei porque agiste assim, por tua descendência serão abençoadas todas as nações. Porque agiste assim, porque me obedeceste. Como é difícil obedecer. Porque o obedecer, muitas vezes, ele é um contratempo ao que nós queremos. Nós queremos uma coisa, Deus quer outra. Nós queremos um caminho, Deus quer outro. Nós pensamos de um jeito, Deus quer de outro. Então, a obediência é sempre um desafio, mas é imprescindível a santidade. Sem a obediência nós não chegaremos à santidade. Porque agiste assim? Porque foste obediente, Abraão, em ti abençoarei todas as nações, né? E como é bom a gente olhar dentro dessa quaresma, dentro desse apelo de conversão que tem o espírito quaresmal, até onde a gente tem buscado ser obediente a Deus, ser obediente a nossos pais. A gente, quanto mais o tempo passa, mais as pessoas vão perdendo de vista esse valor da obediência. Às vezes faz ouvido de mercador, entra no ouvido, sai no outro. Como é que está o meu grau de obediência aos apelos de Deus, ao que Ele quer de mim, né? Como é que está o meu grau de obediência aos mandamentos? Então a gente precisa ver o quanto Deus valoriza a fé de Abraão, a coragem de entregar o próprio filho, mas também, sobretudo, o aspecto da obediência.
A obediência faz parte do itinerário de salvação, de santidade. E aí então nós vamos à leitura do Evangelho de Marcos. Jesus sobe uma montanha alta, diz Marcos. É muito bom a gente saber estudar, fazer a relação das coisas. Abraão sobe um monte, Jesus sobe uma montanha alta. Abraão sobe com Isaac, Jesus sobe com os discípulos mais próximos, Tiago, Pedro e João. Abraão sobe com uma criança, Jesus sobe com Tiago, Pedro e João, que já são adultos, mas na fé ainda precisam amadurecer. E a gente vai ver isso no decorrer do texto, né? Então, a nossa fé, a nossa vida de fé, ela tem esses dois aspectos. A gente não pode separar a montanha e a planície. Às vezes nós queremos ficar só na montanha, só na oração, só na espiritualidade, que são coisas boas e que fazem bem e que devem existir. Mas é preciso que haja também a planície, descer para a realidade, viver aquilo que você experimentou na montanha, na vida com os irmãos. A nossa fé vai ser sempre num formato de montanha e de planície, formato de cruz. Então, muitas vezes nos perdemos na planície, nos deixamos atrair pelas coisas da planície, nos envolvemos demais e precisamos subir a montanha, porque é na montanha que nós vamos fazer a experiência de estar mais perto de Deus. É na montanha que a gente vai encontrar força, vai nutrir a nossa fé, vai se encorajar para a missão. Hoje, a montanha pode ser o espaço que eu me encontro em oração com Deus. Mas é preciso sempre subir a montanha, é preciso sempre se elevar para junto de Deus, em espírito e em verdade. Então, é na montanha que acontece a transfiguração, né? A transfiguração. Jesus se transfigura, suas roupas ficam mais alvas do que qualquer outra coisa. Transfigurar-se é transformar o semblante da gente. A pessoa de oração é sempre uma pessoa transfigurada, porque ela está sempre cheia de Deus. A pessoa de oração, ela está sempre iluminada, transfigurada. Às vezes nós até estamos bem do ponto de vista pessoal, físico, mental, psicológico, moral. Mas às vezes espiritualmente estamos desfigurados, sem motivação, sem ânimo, em tudo vê dificuldades.
Acontece um problema, acha que o mundo está caindo. Ninguém pode dizer nada que já. Então, às vezes, nós espiritualmente estamos desfigurados, precisamos nos transfigurar, nos transformar também por dentro, espiritualmente, interiormente, né? Essa transfiguração, como eu disse a vocês no início, já é a certeza da glória que Jesus experimentará na ressurreição. É uma espécie de antecipação. Na transfiguração, Jesus está conversando com duas pessoas muito importantes da Sagrada Escritura: Moisés e Elias. Ninguém sabe o conteúdo da conversa. Há quem diga que já seja referente àquilo que ele vai passar de traição, de sofrimento, já aquele itinerário que nós conhecemos até o dado da ressurreição. Na transfiguração acontece outro fato. Pedro quer armar tenda para quem nunca viveu de tenda. Moisés sempre foi itinerante, andando pelo deserto, Elias também do mesmo jeito. Jesus também é um itinerante do Pai. Eu não falei para vocês que Abraão subiu com a criança e Jesus subiu com os adultos que ainda precisam crescer, porque na fé tem aspecto de criança. A primeira preocupação é se acomodar, é criar zona de conforto, sabe? Não importa quem está lá embaixo, não importa como é que está vivendo, não interessa os dramas humanos, o sofrimento do povo, não, vamos armar, está bom demais aqui, vamos armar 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. Pronto. Vamos pensar só em vocês aqui. Jesus chega e diz: não, não é assim, não pode ser só montanha. A missão requer da gente ser itinerante, peregrino. Não arme tenda, porque você precisa descer. As pessoas estão lá embaixo lhe esperando. A missão não para na montanha, a missão tem que ir adiante. Jesus mostra para Pedro que se a gente armar tenda na missão, se a gente criar zona de conforto, se instalar, a gente compromete o anúncio do Evangelho. Como é bonito essa iniciativa de Jesus de não aceitar. Podia até dizer: não, é boa ideia, viu? Boa ideia, vamos ficar por aqui porque está bom demais. Está bom demais, vamos ficar por aqui. Mas Jesus diz: não, Pedro, não é assim. O homem de fé é um itinerante. O homem de fé é sempre um peregrino, É alguém que está sempre a caminho. Não dá para armar tenda. Como é que você vai sair anunciando se você arma tenda, se você se instala? Muito bonito o texto, muito bonito, Então, ser discípulo missionário de Jesus exige de nós um seguimento, uma vida desinstalada, sem busca de zona de conforto. Outro ponto é na transfiguração que Deus revela
quem é Jesus. E da nuvem saiu uma voz: este é o meu filho amado, escutai o que ele diz. A quem nós estamos escutando? Ao Filho muito amado? Ou estamos escutando a voz do nosso coração, dos nossos impulsos, a voz do mundo, a voz da mídia, a voz dos outros, que muitas vezes nos embaraçam, nos fazem sofrer? Escutai o que ele diz, porque é ele que tem a palavra para a tua vida, palavra certa, palavra de vida eterna, não é? Como é importante a gente, eu queria tanto uma palavra, eu estou precisando de mas você tem dentro de casa. Escutai o que ele diz. É o que Deus pede para nós. Às vezes escutamos a voz do coração, sofremos muito, nos enganamos. Mas, padre, eu me enganei. Eu não me enganei, padre. Mas se o senhor soubesse o quanto eu sofri, tem isso também. E a voz da mídia, né? Os fake news, tanta coisa. Conhece uma pessoa, não sabe nem quem é, está lá do outro lado do mundo, não sabe nem das intenções, não conhece a história da pessoa. Às vezes se confia demais, quando é fé, termina até em morte. Um rapaz veio da Alemanha, conheceu uma moça da Alemanha, ficou lá no aeroporto. Na época era aquele outro aeroporto, só de calça. A quem estamos escutando? Escutai o que ele diz, né? Quanta importância Deus dá à pessoa do seu filho muito amado. Escutai ele tem algo a dizer para mim, para você, para cada um de nós, né? E a palavra dele ergue, a palavra dele cura, a palavra dele fortalece, né? Então, depois nós vamos ver que os discípulos descem a montanha. Nós também precisamos descer a montanha. Precisamos descer para poder atingir os outros. Eu saio daqui da minha vida de oração com o desejo de visitar Fátima, de visitar e poder contagiar as pessoas ali. Então, como é importante a gente olhar para o tempo que a gente está vivendo, onde tem tanta coisa que nos desfigura, tira o nosso ânimo, tira a nossa alegria, nos envolve em situação de perturbação. Eu estou falando desse tempo da pandemia, né? Quantas pessoas que estão aí precisando subir um monte, ficam só falando do vírus, falando dos vírus, ouvindo notícia na televisão. Tudo isso de certa forma ajuda, mas também não podemos ficar só no vírus. O que podemos fazer para encarar o tempo que nós estamos vivendo, né? Como pessoas de fé, termos coragem, como Abraão, de confiarmos totalmente em Deus. Como pessoas de fé, termos a coragem de subir o monte com Jesus, como subiu
Pedro, Tiago e João. Subir para nos transfigurar, para nos fortalecer, para estarmos revestidos da graça de Deus, iluminados pela sua luz, né? E iluminados a gente possa orientar a nossa vida, a nossa conduta, a nossa missão pela escuta do Filho. Este é meu Filho amado, escutai o que Ele diz, abre teu coração, abre tua vida à palavra do Filho. Esse é o ano da palavra, né? Escutai o que Ele diz. E é escutando o que Ele diz que nós vamos encontrar forças para caminhar, para vencer este tempo. É escutando o Filho que nós vamos aprender a dialogar cada vez mais uns com os outros, né? Gerando unidade e paz, como pessoas transfiguradas, transformadas, né? No meio da comunidade. Como é bom quando a gente chega nisso. Eu fico tão feliz quando eu estou com você, eu sinto uma paz, eu sinto Deus, eu me sinto tão bem. Então isso aí já é um sinal de alguém que ilumina, de alguém que tem algo mais, e se tenha porque busca, né? Deus abençoe a cada um de nós, ilumine nossas vidas, nossos caminhos, não é? Como olhou para Abraão, olhe também para cada um de nós. Como Jesus se transfigurou, também possamos nos transfigurar para o bem da vida da igreja e escutar sempre a sua palavra, a sua voz, que vem para nos curar, nos libertar de todo o mal, hoje e sempre. Amém.